Oi, eu sou o Alex, esse é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. E cara, até quando você pode adiar ser adulto, tá ligado? Mano, essa é um tipo de discussão e de questionamento que eu tive por um tempo, tá ligado? Porque eu sou alguém que adiou muito minha fase adulta. Muito. Nossa, mas o máximo que eu pude, cara. Porque eu não via sentido em crescer, tá ligado? E isso é engraçado porque não é um pensamento recente. Cara, eu acho que desde os meus 10 anos de idade eu penso dessa forma, tá ligado? Porque eu lembro de ser pequeno, de ser criança, e olhar pros adultos ao meu redor e pensar assim, cara, esses caras não parecem felizes, tá ligado? Minha mãe frequentemente me obrigava a ir pra festas na casa das minhas tias. E eu digo obrigar porque eu não queria ir, nunca. Mas vez ou outra eu era obrigado a ir porque ela não tinha ninguém pra cuidar de mim e ela não me deixava ficar sozinho. Então, porra, vai, você tem que ir. Eu ia. E aí, cara, nessas festas eu ouvia os adultos conversando, de novo, sem querer, porque eu não quero. Cara, qual o sentido de uma criança de 8 anos estar no meio de uma conversa de adulto? Não tem sentido, tá ligado? Eu não tinha que estar ali e eu não tinha que estar ouvindo as conversas deles, mas acontecia porque eram coisas do momento. E durante essas conversas, cara, eu lembro vividamente de um dia parar e pensar: caralho, mano, eles só reclamam, tá ligado? E aí, assim, pode ser que isso seja muito por conta do contexto em que eu vivo, sei lá, tá ligado? Talvez se eu vivesse numa família diferente, que fosse mais aberta, fizesse coisas mais diferentes. Se eu vivesse num contexto em que as pessoas têm mais recursos e se divertem mais ou fazem mais coisas que são que elevam a vida, talvez isso mudasse. Mas no contexto em que eu vivo, sempre que o pessoal se junta, parte da conversa se baseia em reclamar de coisas, sabe? Então, eu lembro de quando eu era criança e a galera tava reclamando sobre coisas de adulto. E é engraçado porque esse é o tipo de coisa que criança não tem interesse. Então eu ter parado pra ouvir foi meio estranho até, na verdade. Mas basicamente era sempre reclamação sobre salário, sobre transporte, sobre dinheiro, coisas do dia a dia, sabe? Sobre responsabilidades, cara. Responsabilidades que adultos normalmente têm. E eu lembro depois de isso ter acontecido umas 3, 4 vezes, parar um dia e pensar assim, caralho, mano, qual o sentido de virar adulto? Pra que alguém vira adulto? Esse povo não tá feliz, tá ligado? Eles não estão desfrutando de nada. Porque eu olhava pro lado e via crianças sorrindo e brincando, meus primos. E pro outro eu olhava um monte de adulto bebendo cerveja, fumando e reclamando das coisas. E aí, cara, assim, até pra uma criança de 8 anos ficou bem nítido nessa visão aí que um desses lados não estava desfrutando da vida como deveria, tá ligado? Claro, crianças normalmente, se elas soubessem da realidade como ela provavelmente não queria como uma criança consegue rir. Mas não muda o fato de que dá pra ser adulto e ser feliz, tá ligado? Mas não sei se era por causa da época, cara, mas eu lembro que não era uma época boa. Assim, tá ligado? Tava todo mundo meio fudido, não tava uma coisa muito legal. E tinha uma reclamação geral. Então, cara, mesmo com essa idade, eu cheguei à conclusão de que, porra, esse pá não vale a pena virar adulto, mano. Só que isso gera um problema muito grande. A síndrome do Peter. Síndrome de Peter Pan. Que é basicamente o cara que quer ficar criança pra sempre, cara. Não vou negar, acho que eu tive isso, mano. Porque eu não tinha vontade nenhuma de crescer, cara. De ter responsabilidade desses bagulho. Não tinha vontade, tá ligado? E tipo assim, sabe quando as pessoas perguntam pra criança, o que você quer ser quando crescer? E a resposta da criança é, eu quero ser não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou então a criança fala que só quer crescer pra poder, sei lá, dirigir um carro, dirigir uma moto. Cara, eu não queria crescer. Não tinha interesse em crescer. Porque, porra, bom mesmo é ser criança, cara. Eu não tenho que fazer nada, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho que pagar conta. Pra que eu vou querer crescer, cara? Tá ligado? O problema é que crescer é inevitável. E aí que eu acho que entra o problema de real, que é onde as pessoas não entendem. Você pode até não querer crescer, mas se você vai crescer. E aí você tá fudido. Porque se você crescer, mas se mantiver uma criança, cara, a vida vai te amassar, velho. Talvez ela não te amasse na hora, mas ela vai te amassar anos depois. Tá ligado? Porque, por exemplo, cara, eu fui arrumar meu primeiro trabalho com 20 anos, cara. Assim,
20 anos. Porra, é muito tarde, tá ligado? É muito tarde. Pra maioria das pessoas, assim, uma pessoa mais adulta, com 16, 17, a pessoa já devia estar trabalhando, tá ligado? Eu fui arrumar com 20, mano. Então, assim, não tem como negar que eu fui muito protegido e muito privilegiado. Mas eu não sei se isso me fez bem, tá ligado? Eu acho que não, inclusive. Porque eu me sinto atrasado, tá ligado? Anos atrasado. Cara, se eu tivesse. Eu paro hoje e penso, né? Se eu tivesse arrumado um trabalho com 16 anos, eu já tava na minha terceira casa, tá? Eu não tô brincando, eu tava comprando minha terceira casa. Eu não comprei a primeira ainda, mas eu tava na terceira. Eu sei que parece que não faz sentido dizer isso, e parece que é só um idiota falando besteira, mas, cara, do jeito que eu sou, me conhecendo como eu me conheço, eu tava na minha terceira casa, cara. Assim, sem sombra de dúvidas. Porque, ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. São 11 anos, mano. Porra, em 11 anos eu juntei o dinheiro pra comprar duas casas fácil, tá ligado? Então, não ter tido esse tipo de coisa me leva a crer muito fortemente que esse meu medo de ser adulto me travou e me pôs numa posição da qual eu não precisava estar, tá ligado? Então, se eu tivesse encarado a realidade e virado adulto antes, não que eu seja um adulto ainda, cara, eu ainda não me considero totalmente um adulto porque eu acho que você só vira adulto de verdade quando você se torna independente, no sentido de que você não precisa de ninguém pra te manter, tá ligado? E assim, eu não preciso de ninguém pra me manter, mas eu ainda sou mantido por pessoas, então, no caso eu moro com meus pais, né? Então eu acho que eu ainda sou 100% o que eu diria que é um adulto. Mas agora eu já tenho responsabilidades, tá ligado? Eu já trabalho, eu já faço uma coisinha ou outra aqui e ali, eu já tento construir minha vida por mim mesmo, tá ligado? Então, eu acho que eu já engatei o que deveria ser pelo menos o início de um ser humano adulto. Mas, cara, é isso, cara. Não fuja de ser adulto, porque fugir de ser adulto é uma briga que você, primeiro, vai perder, porque você vai envelhecer. E segundo, se você demorar muito pra virar adulto, cara, vai chegar um ponto em que você vai ter virado adulto, você vai ter que arcar com as coisas de ser adulto, mas você ainda vai ser uma criança. E aí você tá fudido, porque uma criança, quando é jogada no mundo real, ela chora, velho. E talvez você não chore hoje, mas você vai chorar amanhã, tá ligado? Porque as coisas que você já podia ter realizado, você vai realizar muito mais tarde. E isso se realizar por conta dessa sua ignorância. Em ter simplesmente entendido de que o tempo passa e que você não pode fazer nada com isso, que você tem que aceitar as coisas como elas são. E que você tem que mudar. Porque o mundo não vai mudar por você, tá ligado? É aquela coisa, se adapte. Então, é isso, mano. Conselho aí pra vocês. Falou.